Quero chamar a sua atenção para o Salmo de número 100. Nós queremos pensar um pouquinho neste Salmo, especialmente em algo muito interessante que ele comunica conosco. E você vai acompanhar aí do outro lado. Nós vamos projetar o texto sagrado e você vai acompanhar. Diz assim: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus atos com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós acabamos de ler a tua palavra. Não é palavra de homem, não é vã filosofia, não é história elementar, mas é a revelação de Deus para o homem. A tua palavra aponta para o Deus eterno. E que nesta noite, ó Pai, na transmissão da tua palavra, o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. E que a tua palavra encontre corações sedentos dela. E que ela venha produzir frutos na vida de cada um. Nós precisamos disso. Nós carecemos do Senhor. Nós carecemos da tua palavra. Ó Deus, oramos no nome de Jesus. Amém. Eu estava observando alguns dados sobre a realidade atual, mundial, a respeito daquilo que está presente no nosso dia a dia, que é o problema da pandemia causada pelo coronavírus. Eu sei que você já deve até saturado disso, ouvindo através da TV, do rádio, através dos blogs, através dos grupos de WhatsApp, das redes sociais. Mas eu quero pedir um pouquinho da sua permissão para trazer alguns dados sobre os números dessa pandemia no mundo, começando primeiramente pelo Brasil, e esses dados são do G1, da Globo. Hoje nós temos no Brasil 36 mil casos confirmados, no Brasil 2.347 mortos. No Maranhão, hoje, segundo o G1, 1.280 casos, com 44 óbitos em 38 cidades do Maranhão. Nós louvamos a Deus porque a nossa cidade, até agora não temos nenhum caso confirmado, apenas suspeitas, e eu espero que não se venha a confirmar nenhum. Na Europa, somente na Europa, mais de 100 mil pessoas já morreram em função do coronavírus. Nos Estados Unidos, 73 mil infectados, 39 mil mortos. O que é que eu quero colocar isso? É que o mundo está em desespero. O mundo está em desespero. O mundo está com medo. A palavra de Deus, a Bíblia, tem uma palavra para os nossos dias? Tem uma palavra de esperança. E essa palavra que eu trago para você, não é palavra minha, mas é a palavra do coração de Deus para o seu coração. E a Bíblia diz que a igreja é o povo da esperança.
Enquanto nós encontramos muito desespero por aí, a igreja é a família da esperança. E os filhos de Deus, nós somos o povo que espera em Deus. Você deve ser alguém cuja esperança está plantada no seu coração, porque há desespero na esperança humana. Então a nossa esperança está no Senhor. Agora por que a nossa esperança está em Deus? Porque a nossa esperança está em Deus e não nas organizações, não nas autoridades públicas. Em primeiro lugar, a nossa esperança está em Deus, porque nós somos sua propriedade. Eu não sei se você observou, mas o Salmo, ele é muito categórico quando ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Que maravilha! Então o salmista diz com propriedade que nós somos do Senhor, nós pertencemos a Deus, há um pertencimento. Nós não somos um povo largado do talo, nós não estamos à deriva, porque nós temos um Deus que nós pertencemos a Ele. E Pedro, dizendo e falando a esse respeito, ele diz que nós somos a raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A sua vida, meu caro irmão, não é fruto do acaso. A sua vida não surgiu num Big Bang. A sua vida, ela não surgiu espontaneamente. A nossa vida, ela não é resultado de uma evolução multimilenar. E a nossa vida, ela não foi planejada pelos nossos pais, mas a nossa vida foi planejada por Deus, muito antes da nossa existência, antes da fundação do mundo. Fomos criados por Deus. O salmista, ele diz que Deus nos fez de forma maravilhosamente, assombrosamente. Como é belo o ser humano, como é lindo o ser humano, né? Deus conhece cada célula do nosso corpo, né? Ele sabe cada fio de cabelo, porque Ele nos fez, Ele planejou a nossa existência. Por isso, queridos irmãos, é que a nossa esperança está em Deus, porque Ele nos criou. Qual é a grande notícia de hoje do Evangelho? É que nós pertencemos a Deus pelo direito de criação. Ele nos fez e dele somos. Ele nos fez e dele somos. Onde depositar a sua esperança? No meio de um caos, no meio de um desespero, no meio de um medo, a sua esperança deve estar no Senhor. Em segundo lugar, por que a nossa esperança está em Deus? Porque nós pertencemos a Ele, em primeiro lugar, e segundo, porque Ele supre as nossas necessidades. O nosso sustento vem de Deus. O salmista, no salmo que nós acabamos de ler, ele diz também com muita propriedade: somos rebanho do seu pastoreio. Somos rebanho do seu pastoreio. Olha, como isso é interessante. Deus apenas não nos criou, mas Ele cuida de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de todos nós. A Bíblia diz que nele vivemos e nele existimos, tá? Nele nos movemos,
tá? É Ele quem nos dá respiração. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Glória a Deus por isso. É Ele quem guarda. A figura aqui é do pastor, o supremo pastor, cuidando das suas ovelhas. Ele nos dá o pão de cada dia. Nos dá o pão de cada dia. Preserva a nossa vida. O mundo está à deriva, mas a nossa não. O barco parece que quer afundar, mas o Senhor está no comando, está no trono. O Senhor está no trono, tá? Ele tem o controle de todas as circunstâncias. As suas mãos dirigem o comando do universo. Ele comanda. Portanto, onde está a nossa esperança? A nossa esperança está em Deus, que nos criou, pertencemos a Ele, mas também a nossa esperança está em Deus, que supre as nossas necessidades. Qual é a segunda grande notícia de hoje? É que nós pertencemos a Deus pelo direito de preservação. Pertencemos a Deus pelo direito de criação, porque Ele nos criou, e pertencemos a Deus pelo direito de preservação, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, tá? Eis porque no Senhor está a nossa esperança. Em terceiro lugar, a nossa esperança está em Deus, porque Ele nos garante a salvação. Salvação é o bem mais importante. Salvação é a maior necessidade do homem. E o salmista diz que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. O coração de Deus alcançou a nossa miséria. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós somos concebidos em pecados, nascemos em pecados. A nossa natureza é tendente ao pecado. O pecado viola a santidade de Deus, a transgressão da lei de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas esse Deus misericordioso, Ele veio ao nosso encontro e Ele nos salvou da morte eterna. Ele perdoou os nossos pecados e Ele nos garante a salvação em Cristo Jesus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Salvação. A salvação, ela é uma necessidade porque o homem é mortal e a vinda de Cristo se abrevia. Nós temos uma dupla cidadania. O cristão, o discípulo de Jesus, tem uma dupla cidadania. Cidadania da terra, cidadania dos céus. Aqui, a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros. O que nos aguarda é o céu, as moradas celestiais, onde reinaremos com o Senhor para todo sempre. Logo, portanto, Deus, no exercício da sua graça e da sua misericórdia, nos garante a salvação por amor. Ele não poupou o seu próprio Filho para nos dar a vida eterna. Seu Filho morreu em nosso lugar para termos a vida eterna. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, você que nos acompanha nesse momento, a TV está aí assombrando todo mundo, porque é real. O mundo está com medo, está havendo uma paranoia, está havendo, na verdade, estamos vivendo dias difíceis, mas nós temos esperança. A nossa esperança está em Deus, o Deus da nossa salvação, porque pertencemos a Ele, porque Ele supre as nossas necessidades, porque Ele nos salvou através do Seu Filho
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de toda a sua família. E vou